chegou, né, quente essa decisão aqui do TRE do Goiás, que declarando aqui a ineligibilidade do Caiado por abuso de poder político. Como é que é isso? Coloca lá na tela, por favor, ó, é a última... A gente está, inclusive, com esse link no portal, tá? Pode colocar aí se você quiser, busca lá, tem aqui a matéria, está no site. Entra aí, por favor, pega a matéria do site. Já recebi a decisão aqui. E o Caiado, Ronaldo Caiado, com aí o prefeito de Goiânia também, os dois aqui sendo condenados por abuso de poder político. Está aqui, ó, matéria na tela, vale abaixar um pouquinho, importantíssimo isso. Brenda, já muda a tarja, por favor. Olha aí, ó, o TRE declarou a inelegibilidade do governador Ronaldo Caiado por 8 anos, acusando de abuso de poder político nas eleições municipais. A decisão foi proferida aí pela juíza Maria Umbelina Zorzetti e aponta que Caiado usou o Palácio das Esmeraldas, sede do governo, para promover eventos em apoio ao Sandro Mabel, eleito prefeito de Goiânia. A sentença também determina a cassação de Sandro e de sua vice, Coronel Cláudia, do Avante, por terem se beneficiado da conduta. Os eventos ocorreram entre 7 e 9 de outubro, logo após o primeiro turno, e incluíram jantares com lideranças políticas divulgados nas redes sociais e na imprensa. A juíza destacou que o Palácio das Esmeraldas é um bem público, utilizado indevidamente para fins eleitorais. Testemunhas confirmaram o uso de recursos públicos, como alimentos, bebidas e serviços de funcionários do governo, durante os eventos. Segundo a magistrada, essas ações desequilibram a disputa eleitoral e violam a legislação. A defesa do Ronaldo Caiado alegou que os encontros foram reuniões institucionais para parabenizar candidatos e fortalecer o diálogo entre executivo e legislativo, negando irregularidades. Mabel alegou, por sua vez, que os jantares eram reuniões políticas da sua base aliada sem relação com o segundo turno. O Fred Rodrigues, adversário derrotado por Mabel, apoiado aí pelo Gustavo Gaia, acionou a justiça alegando abuso de poder político. Ou seja, o PL, aqui quem acionou e quem está conseguindo caçar o Caiado é o PL de Valdemar Jair Bolsonaro, do Fred Rodrigues e do Gustavo Gaia. Tá? Então, a gente sabe que o Caiado é um nome para a disputa de 2026. Então, está colocada aí a eleição de 2026, já está em curso, tá? Já está em curso. Carol, você que já tem experiência de disputas eleitorais e já viu... É uma decisão de uma juíza só do TRE, né? Cabe recurso, ainda vai ao plenário e ainda vai ao TSE. Mas lendo a matéria, o que me pareceu é prego que se destaca, né? Leva a martelada, é um pouco isso, uma antecipação do pleito já de 2026. O que eu acho é o seguinte, realmente, está na legislação eleitoral, você não pode usar prédios públicos para fazer campanha política, mas o que mais se vê durante uma campanha política é principalmente candidato de esquerda, fazendo campanha abertamente dentro de faculdade pública, que são prédios públicos também proibido, e a gente nunca viu qualquer ação em relação a esses candidatos, né? A gente viu, por exemplo, o Lula no palanque do Boulos pedindo voto numa clara campanha antecipada, tomou uma multa irrisória ali, até da Marina Helena, mas é uma coisa de um peso duas medidas, né? É desproporcional esse tipo de punição a tudo aquilo que vem acontecendo. E é uma linha tênue, se ele de fato é governador do estado, se ele de fato está fazendo uma reunião que seja com lideranças políticas ou campanha política, a ponto de ser cassada a candidatura, né, cassado o mandato do prefeito, eu acho demais, eu acho completamente desproporcional. Acho que no direito a gente tem que analisar sempre essas questões, o tamanho do dolo, né, e o tamanho da pena, me parece muito desproporcional. Foi bom você citar isso, porque eu me lembro que o Lula, durante a campanha, também usou, inclusive, lançamento de programa federal para fazer campanha para o Boulos, para fazer campanha lá no Ceará, lá em Fortaleza também. No segundo turno foi lá inaugurar obra do Minha Casa Minha Vida, quer dizer, em plena campanha, inaugurando obra e que tinha lá, ele tinha o seu candidato
disputando a prefeitura de Fortaleza. Então, assim, fica aquela história, né? A regra, qual é a regra? Vale para todos? Para alguns ela vai ser moldada para um determinado fim? Ela está do tamanho certo, né? Como você disse aí, quer dizer, você caçar o mandato do governador, caçar os direitos políticos no governador que está no seu segundo mandato e que vai disputar 2026. Me parece realmente exagerado. Susli, quiser comentar. Então, o pior é o seguinte, a gente começar com a história de que crime é crime, né? Então, roubou R$100, roubou 1 bilhão, não, se roubou R$100, roubou 1 bilhão, tudo é igual. Eu não acho que é tudo igual, acho que as coisas têm gradação, você tem que graduar a graduação, quer dizer, você tem que graduar as coisas, não é a mesma coisa, fez um jantar é uma coisa, fez um comício lá, não é nada. É muito complicado. Essa história o que eu posso dizer algumas coisas que eu acho importante, Cláudio. Primeiro, o presidencialismo no Brasil não deu certo. Infelizmente, não está dando certo. Segundo, reeleição no Brasil não deu certo também. E o Brasil é um país em que as pessoas começam o seu mandato já pensando no próximo mandato. Porque é assim que funciona o sistema. Em que, para você abarcar as pessoas, né, você precisa ter pessoas que vão estar com você junto e elas já estão pensando não estão pensando em 4, estão pensando em 8 anos. Então eu acho que o nosso sistema tem que ser repensado, eu acho que tem que ser repensado para muita coisa, mas isso como falou a Carol, quer dizer, vira 2 pesos, 2 medidas, quer dizer, cada juiz vai decidir, então um almoço, um jantar é uma coisa e algo que foi falado, foi gritado, né? Votem aqui no meu candidato, num palanque público, é R$5.000 de multa. Então tem que ter graduação, né? Não faz sentido, mas é curioso, né? Porque você tem uma medida que vem pelo PL, como aconteceu com o Sérgio Moro, né? Lá quando ele disputou e o Dallagnol, que foi pior, né? Desculpa interromper, o Dallagnol acho que foi pior ainda, né? A cassação do Dallagnol foi horrorosa. Não, eu não estou nem me referindo a isso, estou me referindo ao próprio PL tentar caçar o mandato do Sérgio Moro, né? Então, assim, está aí o PL agora tentando caçar o Caiado, que é um candidato também à direita, né? Um pré-candidato à direita, mas quem está se beneficiando com isso, naturalmente, não é a direita, né? Quem vai se beneficiar com isso, do ponto de vista político, é a esquerda. E ontem veio eu até fiz um vídeo sobre isso. O Randolfo Rodrigues apresentou dias atrás, aí tirou o projeto, depois da repercussão negativa, apresentou e tirou um projeto para mudar a votação para o Senado. O pessoal que está nos assistindo aí, deixa o like, por favor, porque assim, a gente precisa ampliar a nossa audiência para as pessoas entenderem o que está acontecendo no país e como que essa gente já está armando o caminho, já está pavimentando o caminho para tentar impedir que a direita eleja um Senado majoritariamente de direita. Por quê? Porque a gente sabe que esse Senado de direita vai acabar caçando ministro do STF. Então, assim, nós temos uma situação, está aí o Randolph querendo fazer o quê? Mudar a regra para que você não possa votar em 2 senadores. Você vota em um, e aí o segundo melhor votado vira o segundo senador. Quer dizer, o derrotado vira o segundo senador. Então, é uma proposta ridícula. Ele tirou, mas ele já vai embarrigar essa proposta dentro da reforma eleitoral que está com Marcelo Castro. Então, só para vocês entenderem, pessoal que está nos assistindo em casa, o que está começando a acontecer e como essa construção ela é deletéria para o processo democrático. E como essas disputas, muitas vezes, intra-corpores, né, entre a própria direita, ela pode abrir caminho para o avanço da esquerda e fragilizar, fraturar a direita, como a gente já viu acontecer na campanha, como a gente vem vendo acontecer nos últimos anos. Então, assim, não é possível, né, você querer caçar em cima disso, em cima do sujeito ter ido lá comer uns canapés, tomar um café no Palácio do Governo numa reunião. É diferente, é muito diferente isso de você subir num palanque, anunciar um programa de governo bancado com recursos públicos e beneficiar diretamente um candidato. Se tiver isso no processo, ok, a gente discute, mas não é isso que está acontecendo, porque isso aconteceu
inclusive envolvendo candidatos do próprio presidente Lula, tá? E a gente não vê ninguém querendo caçar por abuso de poder econômico, nem a direita, nem a própria esquerda. Então, assim, sinceramente, não há estratégia, não há pensamento estratégico. É uma luta fratricida, né? Uma luta interna na própria direita, gente que não tem compromisso nenhum com o país, que não está enxergando o dia de amanhã e que vai entregar o país para mais 4 anos para a esquerda se continuar assim. E não é só governo federal, presidência da República, não. E olha que eu não tenho aqui, um dia desse eu até publiquei publiquei artigo criticando duramente o Caiado. Caiado que deu o título de cidadão honorário para o Flávio Dino. Eu escrevi no título, ele acabou de perder a eleição, caso ele tenha pretensão realmente de se eleger presidente em 2026. Está elogiando, batendo palma, né, homenageando um ministro que é um político, que permanece fazendo política e que está colocando a mão naquilo que é prerrogativa do Congresso Nacional, que são as emendas parlamentares, tentando influenciar na construção do orçamento público. Não é possível, senhores. Não é possível. O que está acontecendo? Vocês não têm, realmente, vocês não têm responsabilidade com o país. O que vocês têm é compromisso com o seu próprio projeto de poder. Então, ou isso muda, entendeu? Ou desistam. Desistam, vocês, inclusive os eleitores que apoiam essa gente. É absurdo esse tipo de medida que vai ser aproveitada naturalmente pela esquerda. Agora, vocês querem ver abuso de poder político? Põe na tela aqui, por favor. Põe na tela aqui. O que é isso, o nome disso para mim? Será que isso aqui é abuso de poder político? Ou não, tem outro nome. Pode baixar um pouquinho para enquadrar a matéria? Enquadra a matéria com o título, por favor. Pronto. Mais um pouquinho. Não dá? Tá? Não tem problema não. Volta um pouquinho então para deixar aqui. Olha só que interessante. O ministro de Lula apoia a esposa para cargo vitalício com salário de R$40 mil. Sabe qual é o nome disso aqui? É Bolsa Família do andar de cima. Ô Carol, tá demais, hein, esse negócio. Os caras ocupam mesmo, não querem nem saber. Bota a mulher no tribunal, bota salário vitalício, e depois vem com proselitismo político, com discursinho populista para os ignorantes de plantão para distribuir R$600. Acordem, cidadãos. Perfeito, Cláudia. A gente está falando de um ex-governador do Ceará que está colocando a esposa para um cargo do Tribunal de Contas, né, do TCE. E, obviamente, eu já estava de olho nesse caso. A legislação ela é muito flexível, porque como é um cargo de livre nomeação, de indicação política, isso permite. Mas aí, de novo, o que a gente já falou aqui hoje. Ela tem notório saber, o que se exige é que ela esteja preparada para assumir o cargo que ela vai assumir. E o que eu já pesquisei aqui, ela não tem. Só que isso acontece com quase todos os tribunais de contas pelo país, né? E também, traduzindo isso um pouquinho para quem está assistindo, a gente fala muito, por exemplo, teve uma pauta que ia entrar aqui e caiu, que foi a privatização lá dos cemitérios de São Paulo. O contrato, eu estava lendo, de fato, hoje chega um enterro a R$7 mil. Isso é um problema da privatização? Não, isso é um problema do contrato. A quem cabe fiscalizar esse tipo de contrato? Ao Tribunal de Contas do município de São Paulo. E aí, quando a gente vai ver as indicações políticas, quem são os conselheiros, é esse tipo de pessoa. Geralmente ex-político que não se elegeu e está em fim de carreira e ganha essa benesse, mas são salários altíssimos e um cargo vitalício. Realmente essa questão, isso precisa ser mudado na legislação brasileira, essa questão de compliance hoje, dessas indicações tanto de estatal quanto de tribunal de conta, ela está muito flexível, né? A lei das estatais foi flexibilizada, uma grande conquista que a gente teve no governo Temer, que foi flexibilizada, e não só a lei, mas as políticas de compliance das empresas estatais também foram flexibilizadas. Essa questão da Petrobras, eu dou esse exemplo, porque a gente entrou contra a indicação de alguns conselheiros. E, à época, o Prates, o que ele fez? Ele deu uma declaração de que ele ia adaptar a política de compliance da empresa para poder estar de acordo com a decisão do Lewandowski. Primeiro que não cabia, porque era uma decisão monocrática. E segundo que as empresas, elas têm direito de ter uma política de compliance mais rígida do que a lei manda. No caso do Tribunal de Contas, não pode ter uma política própria, mas a gente pode perfeitamente pautar um PL que exija qualificações mais sérias para esses conselheiros.
por favor, produção, põe aí na tela. Essa matéria eu publiquei na Jovem Pan, quando eu estava dirigindo a Jovem Pan, e ela é do ano passado, tá? Ela é de junho, baixa aqui, maio de 2023. Então, essa discussão já estava no nosso horizonte de trabalho. Nomeações de esposas de ex-governadores para tribunais de contas, elas estavam sendo questionadas, inclusive é até bom a gente ver, viu, o pessoal da Associação Nacional de Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas, por favor, me deem um feedback disso aqui, no que deu isso aqui. Eu noticiei que vocês estavam questionando a moralidade, né, da indicação das mulheres, desses governadores. Por quê, senhoras e senhores? Por quê? Porque esses tribunais, qual é a função deles? Fiscalizar as contas dos governadores. Então, como é que o governador ele coloca a mulher para fiscalizar sua própria conta? Olha, isso aí é um esculacho com o cidadão brasileiro, é um esculacho com a justiça, com o pagador de impostos. Não é possível. Não é possível. Bota aqui, porque tem muito mais do que a do Camilo. Olha aqui, ó. Eu conversei lá com o Ismar Viana naquela ocasião. Quem é que estava? Ó, nomeação recente das esposas, porque teve a nomeação das esposas dos ex-governadores do Renan Filho, em Alagoas, do Rui Costa, da Bahia, hoje ministro da Casa Civil, e do Wellington Dias, também ministro aí do Piauí, ex-governador, para os respectivos tribunais de contas dos estados. Na ocasião, salários superiores a 35 mil, estabilidade até 75 anos, além das regalias de praxe. Então, nós temos aí, essa é a quarta mulher de um governador, do Camilo, agora a ser indicada para um tribunal de contas. Aí o Viana, ele disse claramente, olha, que o arcabouço legal existente já deveria ser suficiente para garantir a nomeação de conselheiros de perfil técnico, pois o que se espera é a atuação independente do Tribunal de Contas na análise e no julgamento das contas dos gestores públicos. Viu, Carol? O auditor, ele ressaltou na ocasião que, além do nepotismo explícito, a presença de parentes de políticos coloca em dúvida todo o trabalho dos tribunais de conta, seja pela proteção a aliados ou perseguição a rivais políticos. Ou seja, é aquela história, você precisa parecer honesto. Então, o Tribunal de Contas precisa parecer independente. Então, se está lá o auditor, se tem lá o pessoal mais técnico fazendo um trabalho, isso desgraça o trabalho deles todos, porque na hora que eles precisarem realmente fazer a fiscalização real e até processar alguém, ou tornar negativar, né, como diz, as contas de um determinado governador, não possa alguém dizer que aquilo é perseguição política. Agora, se você coloca o seu parente, sua mulher, seu primo, seu irmão no tribunal para fiscalizar as suas próprias contas, vai dar ruim. E não vai ser só as contas do governador que indicou, mas do aliado ou do rival. Então, quando tiver ruim, quando tiver problema em alguma dessas contas, vai ficar disputa política. Então, vocês estão acabando com o que ainda resiste de institucionalidade nesse país, senhores governadores e senhoras que aceitam também esses tipos de benefícios.